Josué capítulo 24, verso 1. Eu queria dar 3 opções para você antes de participar dessa mensagem. Quem sabe você quer ir embora e ainda ouvir o Faustão, dá tempo. Ou você quer ir embora e ouvir uma palavra de autoajuda que você tem lá na sua casa, um livro do Augusto Cury, você vai encontrar só a palavra de ajuda, autoajuda, né? Ou se você ainda quer ir embora e ir lá para a pizzaria comer uma pizza, dá tempo ainda. Se você quiser, você tem essa liberdade. Agora, se todos nós estamos aqui reunidos para ouvir a palavra, então vamos falar um pouco sobre o que é servir a Deus. E esse texto nos fala sobre isso no capítulo 24 de Josué, do verso 1 ao verso 15. E eu queria só explicar para você o contexto desse texto, e depois nós vamos meditar em algumas lições aqui com vocês. Okay? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso quem disse foi um comentarista muito conhecido, inclusive muito usa esse comentarista, é o reverendo Hernando Dias Lopes, e uma pessoa de uma percepção assim fora do comum. Ele disse uma certa frase examinando o capítulo 23 e o capítulo 24 de Josué. A frase que ele disse foi o seguinte: como que é uma tragédia quando uma geração se esforça para conquistar aquilo que Deus prometeu e outra geração se levanta e perde tudo aquilo que foi conquistado pela geração anterior. É isso exatamente que está acontecendo aqui no capítulo 23 e no capítulo 24 de Josué. Se você voltar no capítulo 23, Josué reúne no verso 2 a liderança do povo de Deus e traz uma palavra de exortação para a liderança do povo de Deus, e chamando o povo a se apegar no Senhor. Volta no capítulo 23 e olha aí no versículo 11. Olha que interessante: portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amar o Senhor vosso Deus. Verso 8: mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Está conclamando a liderança para o compromisso de se apegar ao Senhor e de servir ao Senhor. E assim Josué está dizendo o seguinte: se essa liderança permanecer fiel, a próxima geração que se levantar, então tem toda a possibilidade e todo o potencial de vencer e continuar vitorioso nessa caminhada com Deus. Agora, se a liderança esfriar, se a liderança afrouxar, a geração que vai se levantar vai copiar o exemplo dessa liderança frouxa e vai se esfriar também. No capítulo 24 ele não chama somente os líderes, agora ele chama todo o povo. Olha só no capítulo 24, no verso 1, diz o texto: olha, depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse, quem está se meus irmãos, a todo o povo. Agora ele chama o povo para o compromisso com o Senhor. Se você contar do verso 1 ao versículo 31, aparece a palavra servir 16 vezes. Só no versículo 14 e no versículo 15 aparece a palavra 7 vezes, o verbo servir, que no texto original é muito mais do que trabalhar. No texto original, a palavra servir é usada para obedecer, e a palavra servir é usada para se submeter ao senhorio de alguém. Nesse caso é submeter ao senhorio do nosso Deus. Deus é Senhor sobre o seu povo, e o seu povo tem que submeter sobre o seu senhorio e servi-lo nesse mundo, para que aquilo que foi conquistado em todo aquele período de guerras, de batalhas de Josué, desde o início, depois da morte de Moisés, conquistou, o povo só permaneceria com essas bênçãos e só permaneceria uma vida vitoriosa se servisse ao Senhor e andasse na presença de Deus. É por isso que o verbo servir vai aparecer inúmeras vezes. Então nós vamos ler esse texto até o verso 15, nós vamos ler até o verso 31, depois você lê em casa. E nós vamos responder a seguinte pergunta: o que é necessário para servir a Deus então? O que nos é necessário para nós servirmos a Deus como o Senhor quer que nós sirvamos? E vamos pensar na seguinte responsabilidade: a igreja caminhou até aqui, não importa que seja a igreja presbiteriana de Batiba com seus 41 anos de organização, ou a igreja cristã caminhou até aqui.
mas a igreja cristã, ela precisa continuar, e essa igreja precisa continuar. A responsabilidade da caminhada dessa igreja está sobre os ombros da liderança dessa igreja, está sobre os ombros dessa geração, que está aí sendo chamada por Deus para servi-lo, se apegar a Ele e amá-lo, como diz o texto do capítulo 23. Acompanhe comigo, agora no versículo 2, olha o que Josué vai dizer. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, nós vamos responder essa pergunta. O que é necessário para o povo de Deus aprender a servi-lo, obedecê-lo, submeter ao seu senhorio? O Senhor é de fato o Senhor da nossa vida. Isso é mostrado na prática, não na confissão apenas, na prática. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel. Ele está falando profeticamente, não é uma aula, não é uma sugestão, não é um conselho, é uma palavra profética. Assim diz o Senhor. Josué está sendo boca de Deus aqui. Antigamente vossos pais Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio. Essa expressão tomei é muito forte, é quase que um arrancar da idolatria que Abraão estava mergulhado, juntamente com a sua família. E o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também me multipliquei a descendência e dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e os trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo, os 40 anos de peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. É forte isso. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve que vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus, os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespas adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje, não amanhã, hoje, a quem servais? Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que é necessário para nós servirmos a Deus? Isso que nós vamos responder com 2 respostas simples, mas tão importantes para nós e para a nossa geração. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor nossa vida, uma expressão de alma mesmo. Alma que precisa do alimento, da palavra, do pão fresco que vem do Senhor para alimentar a nossa vida. A alma que necessita da autoridade do senhorio de Deus sobre nós, que nos confronta, que nos molda, que exige de nós uma mudança, uma transformação, uma vida que valorize o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Essa alma tem que ser a sua, nesse tipo de expressão: Senhor, eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Pai, nós precisamos do Senhor.
Nós ansiamos por Ti. Nós, ó Deus, esperamos no Senhor e no poder do Teu Espírito, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Como diz a Tua palavra, ó Deus e Pai, muitas e muitas vezes, quando o Senhor falou com os profetas, fala ao coração do meu povo, Senhor Jesus, vem, ó Deus e Pai, vem, ó Deus Espírito Santo, falar ao nosso coração, por meio, Deus, da Sua palavra, a Tua palavra que foi aqui, ó Deus e Pai, inspirada, registrada para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Mexe conosco, confronta nossas estruturas, ó Deus e Pai, liberta-nos de toda mesquinhez, de toda mediocridade, de toda falsidade, ó Deus e Pai, nos dá um coração verdadeiro, sincero na Sua presença. Desfaz toda máscara, tira toda venda e quebra toda barreira que impede que a glória do Senhor e o Seu senhorio, ó Deus e Pai, seja vivido e seja, ó Deus, aqui manifestado nessa igreja, em nome de Jesus. Não importa, Senhor, quem nós somos, não importa quem eu não sou ninguém perante Ti, Tu és Senhor, e o Senhor que lavou aos pés dos discípulos, ó Deus e Pai, quem eu sou perante a glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu não sou digno de lavar os pés de nenhum desses irmãos, mas o Senhor lavou como Senhor e Mestre. Ó Deus e Pai, o Senhor nos pede para nos submetermos ao senhorio do Senhor e vivermos, ó Deus e Pai, servindo a Ti nesse mundo. Deus nos abençoe, vai quebrando, vai desfazendo, ó Deus e Pai, vai confrontando e vai estabelecendo a Sua verdade em cada coração, em nome de Jesus. Amém. O que é necessário para nós servirmos a Deus? Primeira coisa que é necessário para nós servirmos a Deus é conhecer a Deus. Muito simples, é conhecer a Deus. Olha que interessante aí no versículo 1, o lugar onde Josué se reuniu com esse povo. Se você for olhar no versículo 1, Josué está num lugar chamado Siquém. Siquém é um lugar de muito significado histórico e espiritual para o povo de Israel. Então Josué levou o povo para um lugar onde as coisas, só de estar pisando naquele lugar, o ambiente já produziria certos pontos de contato à mente e ao coração de cada um do povo de Israel, porque foi em Siquém que Deus fez a primeira promessa para Abraão de dar aquela terra, que 700 anos depois eles estavam pisando. Foi a terra de Canaã toda prometida para Abraão, e Josué então tomou posse de toda a promessa que Deus fez para Abraão há 700 anos antes. Mas Siquém era especial, Siquém era o coração da terra de Canaã, porque foi ali que Deus apareceu a Abraão e disse que lhe daria aquela terra e para a sua posteridade de geração em geração. Em outras palavras, quando Josué leva o povo, estrategicamente, ele conduz o povo para aquele lugar, ele conduziu o seu povo a repensar desde o início o que Deus estava fazendo, o que Deus tinha feito, para repensar o quanto que a história daquele povo se tornou diferente, desde o dia que o Senhor entrou na vida daquele povo, quando Deus chamou Abraão, o ancestral, o patriarca. A vida daquele povo já não mais foi a mesma, porque agora era o povo do Senhor, era o povo de propriedade exclusiva de Deus, era o povo de Deus na face da terra, era o povo que Deus amava, era o povo que caminhava com Deus. Foi Siquém, o coração da promessa. Josué levou o povo para aquele lugar. E sabe o que Josué começa a fazer? Josué começa a recontar a história de Israel, desde aquela época, desde Abraão, até os dias onde eles estavam. Ele começa a relembrar o que Deus tinha feito, e você vai olhar no versículo 2 aí, no versículo 3, ele começa a dizer de como Deus chamou Abraão, a escolha de Deus, que Deus fez de Abraão. Olha que interessante. Eu quero que você vá notando as ênfases que aqui Josué vai dando profeticamente nessa mensagem que ele trouxe para todo o povo de Israel. Diz no verso 2 que os ancestrais de Abraão, Tera e todos os seus antepassados eram adoradores de outros deuses. Desses adoradores de outros deuses, o Senhor tomou Abraão, arrancou Abraão dali.
Aí no texto original a palavra é pegar pelas mãos. Deus, no meio de um povo idólatra, Deus chamou um homem. E por esse homem Deus começou uma história que tem tudo a ver com aquele povo, tem tudo a ver conosco hoje. Que por causa da obediência de Abraão a esse chamado de Deus, que está aí no versículo 3, esse pegar pelas mãos e falar com Abraão: meu servo, vou fazer de você um grande homem, vou fazer de você um homem cujas bênçãos serão estendidas para todos os povos da face da terra. Essa história, então, nunca mais foi a mesma história de Abraão, a história do seu povo e a nossa história. Nós somos salvos hoje por Jesus, porque Deus tomou Abraão pelas mãos, e Abraão caminhou com o Senhor, obedecendo o seu chamado. E começa então a relembrar toda a história, porque o povo de Israel precisava conhecer Deus, e conhecer as obras de Deus, o que Deus tinha feito na vida do seu povo, porque para servir o Senhor tem que conhecê-lo. Ninguém vai conseguir servir o Senhor se não conhecer quem Deus é. Como nós podemos fazer a vontade de Deus? Como nós podemos meter a autoridade dele sobre a nossa vida se nós nem conhecemos a vontade dele? Então Josué está fazendo isso, recontando a história do povo de Israel, para que o povo de Israel pudesse lembrar, e não apenas lembrar, mas trazer à memória toda aquela caminhada que identificava a identidade daquele povo. Aquele povo era o povo do Senhor. Aquele povo era um povo que tinha uma identidade em Deus. A partir do versículo 4, está falando do crescimento da história, do crescimento daquela família, dizendo a Isaac, dei Jacó, desculpa, no final do verso 3, também multipliquei a descendência, lhe dei a Isaac. Depois a Isaac dei a Jacó e Esaú. Está dizendo que essa família foi chamada por Deus, e alvo de grandes milagres, essa família foi crescendo, e foi se multiplicando, e foi cumprindo-se o propósito de Deus na vida de Abraão e na sua família. No versículo 5, Josué começa a descrever as grandes maravilhas de Deus em favor do seu povo. Diz o texto: então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, depois vos tirei de lá. Vai descrevendo a obra de Deus na vida desse povo, a ação do Senhor, libertando o povo da escravidão do Egito, livrando o povo das armadilhas dos inimigos que se levantavam contra Israel. Vai dizendo de inimigos gerais, mas aqui cita Balaque e Balaão, que queria amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus então reverteu aquela maldição em bênção, porque ninguém pode amaldiçoar o povo de Deus se Deus não permite que o inimigo se aproxime desse povo. Balaque e Balaão vieram contra o povo de Israel para amaldiçoá-lo, vieram contra o povo de Israel para trazer sobre eles uma obra maligna, literalmente. Já era um macumbeiro do mundo antigo, mas Deus protegeu o seu povo, e Deus reverteu toda aquela maldição em bênção. Toda vez que aquele falso profeta abria a boca, ele não conseguia abrir a boca para amaldiçoar, ele abria a boca para abençoar, e saiu grandes profecias e grandes coisas em favor do povo de Israel, da boca daquele falso profeta. Então Josué foi descrevendo a história de milagres, de fenômenos naturais, mas que tinha a mão de Deus controlando esses fenômenos, de um enxame de abelhas, um enxame de vespas, invadindo o arraial do inimigo, expulsando o arraial do inimigo, os inimigos se debatendo, porque um enxame de abelhas asiáticas então estavam atacando os inimigos, e o arraial dos inimigos foi desbaratado, e foi descrevendo todas as maravilhas, e foi lhe mostrando a história do povo de Israel, até que chega no versículo 13 e fala assim: eu vos dei essa terra. Ele termina no dia onde eles estavam. Perceba que ele está fazendo um retrospecto. No nosso tempo, nós usaríamos a seguinte expressão: ele está rebobinando a fita. O pessoal lembra aí dos toca-fitas, né? Nós tínhamos que rebobinar a fita. Alguns toca-fita quebravam um negócio automático, tinha que ir rebobinando na caneta. Os meninos de hoje que nem sabem o que é isso, né? Ele está fazendo um flashback, está fazendo um replay, porque o povo precisava conhecer a sua história e saber o quanto eles tinham uma ligação forte com Deus. Não era um povo qualquer, não era uma gentezinha qualquer, era gente do Senhor, era gente que Deus tinha resgatado no Egito, era uma gente que Deus tinha propriedade sobre eles, e era um povo que Deus guardava, protegia e realizava milagres, prodígios e maravilhas.
maravilhas em favor daquele povo. A história desse povo estava completamente ligada à história de Deus. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção na ênfase que Josué vai dando. Nós vamos só notar, e eu quero que vocês pensem, para conhecer a Deus, nós precisamos conhecer seu caráter, nós precisamos conhecer sua palavra, e nós precisamos conhecer suas obras. Se para nós servirmos ao Senhor, precisamos conhecê-lo, porque se nós não conhecermos a Deus, é impossível servi-lo. Não tem como você se apegar, como diz aqui no capítulo 23, verso 8, nem tem como você amar com toda a alma um Deus que você não conhece. E é por isso que Josué então relembra com o povo. Agora, a ênfase que Josué dá profeticamente é na graça e no poder de Deus, do caráter de Deus, dos atributos de Deus. Josué enfatiza a graça e Josué enfatiza o poder o tempo todo. Você vai ver que a graça e o poder de Deus está sendo enfatizado. Olha aí no versículo 2, parte A, diz o texto: eu, porém, tomei Abraão vosso pai. Isso é graça. Não foi Abraão que saiu no meio da idolatria, foi Deus que o tomou pela mão e o arrancou no meio daquelas trevas. Verso 3: e lhe multipliquei. Isso é poder. Porque Abraão era, além de velho, era casado com uma mulher estéril, que já não tinha mais idade de ter filhos, e Deus multiplicou a descendência de Abraão pelo poder dele. Porque quando Deus apareceu para Abraão, ele apareceu como o Todo-Poderoso El Shaddai. Verso 5: feriu o Egito e vos tirei de lá poder e graça. Feriu com as pragas e tirou o povo de lá imerecidamente, porque aquele povo não merecia sair do Egito. Deus tirou eles pela graça. Verso 8: eu vos trouxe, preste atenção só nas ênfases, eu vos trouxe, os entreguei nas vossas mãos, os destruí diante de vós. Isso é graça, isso é poder. Se há alguma coisa que nós precisamos conhecer acerca de Deus, tudo que nós conhecemos acerca de Deus nos será proveitoso. Agora, que nós temos que conhecer como central em Deus vai ser sempre a sua graça e o seu poder. A graça dele que age em nosso favor de forma imerecida, e o seu poder que subjuga todas as limitações que nós temos e todos os desafios que se levantam contra a vontade de Deus. Preste atenção, como é que continua? No versículo 10, parte B: vos livrei da sua mão. Isso é poder de Deus. Diz o verso 11, a parte B: os entreguei nas vossas mãos. Verso 12, parte B: e isso não com a tua espada, nem com teu arco. Isso é graça. Vocês conquistaram tudo isso não pelos seus méritos, não pelas suas forças, mas pela minha graça que atua na vida de vocês. Vocês poderiam ter espadas, vocês poderiam ter arcos, vocês poderiam ter carros, vocês poderiam ter cavaleiros, mas nada disso ia adiantar, porque fui eu que agi. Para vocês aprenderem que tudo eu agi pela graça. Fui eu que fiz, fui eu que tomei a iniciativa. Vocês foram apenas beneficiados das minhas bênçãos. Olha como é que Deus enfatiza isso. O último versículo, verso 13, ele deixa bem claro a graça: dei-vos a terra. Isso é graça. Isso é graça. Nós temos que conhecer tudo de Deus. Apóstolo Paulo, no capítulo 20 de Atos, disse o seguinte: não deixei de ensinar todo o conselho de Deus para vocês. Ele dizendo para o povo, para os presbíteros de Éfeso: nunca deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Em outras palavras, nós temos que aprender tudo acerca de Deus. As mínimas coisas acerca de Deus, do seu caráter, da sua palavra e das suas obras, tem que ser algo do conhecimento do crente. E conhecer a Deus, nós só conhecemos através de sua palavra. Não existe conhecimento de Deus fora da sua palavra, porque Deus é revelado na sua palavra. Lógico, esse conhecimento tem que ser prático. E o conhecimento prático de Deus tem a ver com a experiência da sua graça e a experiência do seu poder. O povo de Israel conheceu o Deus vivo e verdadeiro, mas de tudo que o povo de Israel experimentou foi a sua graça e o poder dele na vida daquele povo, subjugando os seus inimigos, dando bênçãos que aquele povo não merecia e recebendo da parte do Senhor grandes coisas que aquele povo jamais imaginaria que receberia, mas o Senhor pela graça fez na vida deles. Se nós queremos servir o Senhor,
Se nós queremos servir o Senhor nessa geração, se nós não queremos interromper um processo da ação de Deus na história, conduzindo a sua igreja e levando vidas e mais vidas aos pés da cruz, nós precisamos conhecer o Senhor, nós precisamos conhecer a Deus, e precisamos experimentar da sua graça, e precisamos experimentar do seu poder. Nós somos o povo do Senhor, nossa identidade está ligada diretamente a Deus. Nós não existimos se nossa identidade não está ligada a Ele. Toda a nossa vida está centrada em Deus, e desesperadamente nós precisamos da graça dele, desesperadamente nós precisamos do seu poder. Agora isso também nos ajuda como testemunho, porque o mesmo Deus que foi fiel com o povo de Israel é o mesmo Deus que nós servimos. Então a mesma graça que se manifestou no povo de Israel é a mesma graça que pode se manifestar na minha vida e na sua vida, porque nenhum de nós aqui somos merecedores. Muitos de nós temos o nariz em pé, achamos que sabemos alguma coisa, achamos que podemos alguma coisa, achamos que merecemos alguma coisa, enquanto nós não conhecemos a graça do Senhor. Aí o Senhor nos joga no chão e nós respondemos como o apóstolo Paulo: a tua graça me basta, a tua graça me basta, a tua graça me basta, a tua graça me basta. Somos salvos pela graça, somos conduzidos na nossa história pela graça, somos edificados pela graça, não porque merecemos, não porque somos alguém, mas porque Deus tem um projeto e um propósito na nossa vida. Já começou descrevendo desde o início, mostrando: vocês só estão aqui pela minha graça, porque se fosse olhar o patriarca de vocês, o pai da fé que é Abraão, estaria atolado na idolatria até hoje. Quantos de nós, se não fosse pela graça de Deus, estaríamos nos prostíbulos, estaríamos nos bares, estaríamos nos lugares desse mundo totalmente cheio de trevas, estaríamos vivendo uma vida vazia, uma vida cheia de tristeza, mas pela graça o Senhor nos encontrou e nos fez parte desse povo. É graça do início, é graça no meio, e vai ser graça até o final. Nós precisamos experimentar a graça de Deus. Pastor, não mereço. Não merece mesmo, é pela graça, é pela graça que o Senhor nos faz parte do seu povo. Ele deixou isso claro até o fim. Essa palavra também nos serve de testemunho, não apenas como um chamado, mas também serve como um testemunho. O mesmo Deus da graça que operou na vida daquele povo com poder, maravilhas, sinais e prodígios, é o mesmo Deus da graça também que opera na nossa vida. Para você ver que a graça tem que vir antes, para que o poder de Deus se manifeste. Se nós não tivermos, debaixo da graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, esse poder maravilhoso que operou na vida desse povo, quantos e quantos testemunhos que Deus aqui citou: o abrir do Mar Vermelho, a derrota dos inimigos, a queda das muralhas de Jericó, as vespas que espalharam arraiais inteiros, o macumbeiro que enrolou a língua e teve que abençoar. Isso tudo foi demonstração desse poder que nada e nem ninguém pode resistir, porque agindo ele, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando Josué está enfatizando a graça e o poder dele, ele está enfatizando que Deus cumpriu a sua promessa para Abraão. Em Gênesis capítulo 17, verso 1, Deus apareceu a Abraão como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E o mais interessante é que a palavra El Shaddai vem de uma raiz hebraica que quer dizer aquele que tudo subjuga pela graça. O poder de Deus subjuga todas as limitações, o poder de Deus subjuga todos os inimigos, o poder de Deus subjuga todos os desafios, porque a graça dele e a vontade dele tem que prevalecer na nossa vida, para que eu possa servir o Senhor com entendimento, para que eu possa servir o Senhor com verdade, para que eu possa servir o Senhor com essa identidade de povo de Deus. Eu preciso conhecê-lo, e eu preciso experimentar a sua graça, e preciso experimentar a manifestação do seu poder. Não há nada que mais nós precisamos, a não ser a graça de Deus e o seu poder sendo manifestado na nossa vida. Agora, qual é a segunda resposta? O que nós precisamos para servir o Senhor? Precisamos viver em santidade. Pelo verso 14, tem um detalhe, eu quero que você grife esse detalhe, para nós caminharmos para o final dessa mensagem. Nós vivemos uma geração que tem repetido
a confissão de Jó, mas não tem dado o passo que Jó deu. Nós vivemos uma geração que diz: eu te conheço só de ouvir falar. Só de ouvir falar. Essa é a experiência, essa é a testificação de muitos de nós. Mas também nós vivemos uma geração que não tem entendido que Deus chama ele, chama ela, chama o jovem, chama o adolescente, chama o adulto, chama o idoso a servir o Senhor em santidade de vida. Olha o verso 14. Agora, pois, no texto original a ideia é a seguinte: daqui por diante e de forma imediata, servir ao Senhor, temer ao Senhor e servir com integridade e com fidelidade. Mas essa expressão, agora pois, em outras palavras, uma vez que você o conhece, uma vez que você tem noção da sua graça, e uma vez que você tem ciência do seu poder, agora daqui em diante e de imediato você passa a servir o Senhor em santidade, porque é impossível servir a esse Deus tão grande e tão maravilhoso se não for em santidade de vida, se nós estivermos com o nosso coração em pecado, se nós estivermos com o nosso coração longe da presença dele. Agora pois, daqui por diante, de forma imediata, temei o Senhor. Ele vai descrevendo a santidade que Deus quer ver na nossa vida. Olha aí no versículo 14: temei ao Senhor. Eu vou só citar em tópicos. A palavra aqui quer dizer reverência, honra e algumas vezes até mesmo admiração. Nós servimos ao Senhor admirados com a glória dele. Nós servimos ao Senhor honrando quem Deus é, o seu nome e a sua glória e a grandeza dele na nossa vida. Em outras palavras, não tem como nós servirmos a Deus se a glória de Deus não for o desejo do nosso coração, se a glória de Deus não for a ambição da nossa alma, se a glória de Deus não for o fascínio dos nossos olhos. É impossível servir a Deus com a nossa vida em pecado. É impossível. Depois ele vai dizendo que tipo de santidade que ele quer ver na nossa vida. Integridade, a próxima palavra que aparece, que é a palavra inteireza, sem divisões no coração, sem alma dividida, sem ânimo dobre, sem estar dividido com nada a não ser Deus, inteiramente rendido a Deus. Meus irmãos, quer ver um dia que eu fico mais angustiado na minha casa? São sábados que tem festa nessa cidade. São sábados onde eu sei que no coração sertanejo está tendo festa, que na praça está tendo festa, que no lugar tal está tendo festa, porque eu vejo o meu povo que vem no domingo adorar o Senhor. Eu vejo o meu povo envolvido nisso. Eu vejo o meu povo dividido com isso. Eu vejo o meu povo dividido com o Senhor. Não tem integridade no coração. Eu fico pensando, o que passa na cabeça de uma pessoa num clube, num lugar onde tem pessoas ali que estão se drogando, gente que está ali esperando a próxima piriguete para ir para um motel, que está ali esperando o traficantezinho trazer drogas para ele encher a cara de drogas, e a pessoa do lado vendo ele encher a cara de droga e paz com aquilo. Eu fico imaginando onde está a mente e o coração dessa pessoa. Não está em Deus, não está em Deus. A tristeza do meu coração e a angústia da minha alma nos dias de festa dessa cidade é saber que o meu povo anda dividido entre o mundo e Deus. Não sabemos discernir os lugares onde Jesus estaria, onde eu poderia estar, os lugares onde Jesus nunca pisaria, a não ser com o objetivo de levar a luz para aquele lugar, mas não de ser conivente com aquelas pessoas que estão a passos largos do inferno. Se Jesus não enxergar em nós inteireza de coração, se o Senhor não enxergar em nós um coração rendido a Ele, nós não vamos servi-lo jamais. E esse caminhar da igreja vai ser comprometido, porque não há santidade na nossa vida, não há santidade no nosso procedimento, não há santidade na nossa igreja, não há santidade nos nossos corações, não há santidade nos nossos adolescentes, jovens, adultos, idosos, não há santidade em nós, porque nossos corações estão divididos. Nossos corações não sabem se querem o mundo ou se querem a Deus. Continua. Que tipo de santidade Deus requer do seu povo?
santidade. E assim Josué termina o seu livro. Ele começou seu livro chamando a santidade e termina o seu livro falando de santidade. Ele diz no capítulo 3, verso 5: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E aqui ele fala de santidade. Começa e termina: santidade, santidade. Senão tudo aquilo que foi conquistado se perderá. A igreja vai tropeçar, a igreja vai ser derrotada. Fidelidade é outra palavra que aparece aí e tem a ver com constância. Não adianta apenas você que hoje fazer uma consagração. Senhor, meu coração está inteiramente rendido a Ti. O Senhor vem com o senhorio sobre a minha vida e me conduz. Meu coração está rendido. Se essa integridade não tiver constância, fidelidade tem a ver com constância. Fidelidade tem que ser com perseverança, porque não é hoje apenas que o Senhor quer que o seu coração esteja íntegro na presença dEle, inteiro na presença dEle. É amanhã, é terça-feira, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo de manhã, é domingo à noite, porque para Deus a adoração é em todo momento, em todo lugar. Constância, porque nós vamos refazer aqui algumas atitudes, talvez pela pressão da mensagem, ou talvez pela argumentação do que Deus está falando aqui. Mas se Deus não encontrar em nós uma constância de propósito, nós estamos desqualificados para servi-lo, e a igreja não vai continuar esse processo do Senhor, da ação de Deus nessa história. Nós vamos perder a nossa geração e vamos perder a nossa oportunidade de viver o que o Senhor tem para nós. Isso que Deus está falando conosco, povo de Deus. Continua. Que tipo de santidade que Deus requer de nós? Renúncia, é o negar a si mesmo. Diz o texto: deitai fora os deuses. Tem certas coisas que precisam ser jogadas fora da nossa vida. Tem certas coisas que não tem como nós continuamos carregando na bagagem, porque vai atrapalhar nosso caminhar com o Senhor. Tem certas coisas que precisam ser lançadas fora, porque Deus não divide o trono do nosso coração com nada além dele mesmo. Idolatria é carregar no coração qualquer coisa que impeça que Deus seja Senhor da nossa vida. Isso é idolatria. Isso tem que ser jogado fora. E nossa vida não pode carregar nada que nos impeça de viver o que Deus tem para nós, de continuar essa caminhada do Senhor nessa história. Deitar fora os deuses. O que hoje você precisa jogar fora? O que hoje você precisa varrer do seu celular? O que hoje você precisa varrer do seu Facebook? O que hoje você precisa tirar do seu carro? O que hoje você precisa tirar da gaveta do seu guarda-roupa? O que hoje você precisa tirar da cabeça? O que hoje você precisa tirar do seu coração? Deita aí fora os deuses. Porque essa é a santidade que Deus requer do seu povo. Se nós não entendermos que nós não podemos carregar nada no nosso coração, a não ser a glória de Deus, nossa geração não vai servir o Senhor como deveria servir. Continua, que santidade que Deus pede de nós. Diz os textos: escolhei hoje a quem sirvamos. Uma santidade que se resume em escolhas práticas. Não é a santidade de louvor. A.W. Tozer foi um dos grandes escritores do século XX, e ele disse a seguinte frase no seu livro: os cristãos não falam mentira. Os cristãos vão na igreja para cantar mentira, porque a mentira é cantada na hora do louvor. Se há um momento onde Deus tem mais paciência com o seu povo, na hora do louvor, porque nós cantamos mentiras, nós cantamos o que não é verdade para o nosso coração, porque saímos daqui e já não tem mais nenhuma influência na nossa vida. Santidade que o Senhor pede de nós não é santidade de adoração, não é santidade do louvor, não é a santidade de shampoo no olho. Ó Senhor, eu me rendo a Ti. Mas a santidade de escolhas práticas, onde você sabe onde tem que pisar, onde não pisar, o que você tem que fazer, o que não fazer, o que você tem que pegar ou não pegar, o que você tem que ver ou não ver. Escolhei hoje. É hoje que Deus nos chama para trazer isso para o nosso coração. E nós não cantamos mais mentiras. O Senhor nos disse no livro do profeta Miqueias: afasta de mim o estrépito do teu cântico. Não posso suportar o barulho de vossas festas solenes. Porque o louvor sem integridade do coração, a adoração de boca, musical, sem que o nosso coração esteja em constância com o Senhor,
é barulho que Deus não suporta, que Deus não aceita, e que melhor seria fechar a porta do templo e não mais fazer isso, porque Deus não vai aceitar jamais. Gente, olha aqui para mim. Não existe nada no culto, na adoração sua pessoal, que é automática. Tudo tem que partir de um coração rendido verdadeiramente a Deus, porque Deus só aceita um culto, uma adoração que é verdade, que tem ponto de contato com a vida, que se expressa lá no profundo da alma. Porque se assim não for, é religiosidade, é fingimento, é teatro, é performance, e Deus não aceita. O que nós precisamos hoje? Praticamente dizer: Senhor, essa é a escolha que eu faço para honrar o Senhor e para continuar essa história de caminhada contigo e progredir nessa igreja e ver o seu povo avançando, em nome de Jesus. Por último, qual a santidade que Deus pede de nós? Uma disposição pessoal, mesmo que você for minoria. Pastor, no meu trabalho, eu sou minoria. Quando o pessoal chega no final de semana, eu sou o único crente. Estou combinando as saídas para beber cerveja, estou combinando as saídas para poder mexer com coisa errada. Eu sou a minoria. Como que é difícil? É exatamente aí que a fidelidade é mais necessária. É exatamente aí que você precisa se posicionar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Josué pertencia à tribo de Judá. E preste atenção, Josué estava aqui com a sua família, que é a tribo de Judá, de onde veio o Senhor Jesus, diante de todos os demais 11 tribos. E ele disse: nós somos apenas uma tribo, nós somos a minoria diante de todos vocês, mas nós, sendo a minoria, vamos servir o Senhor. Eu e minha casa servimos a Deus. Nós servimos. Se nós formos minoria na nossa casa, não importa, nós servimos a Deus com integridade e fidelidade no nosso coração. Nós servimos, se nós somos a minoria na escola. Pastor, como que é difícil ser fiel a Deus? É difícil, por isso que é mais necessário você ser fiel a Deus, porque o que está em jogo aí é muito grande, meu filho, minha filha. Na faculdade, no ensino médio, não importa, se você é minoria, você vai dizer: eu servirei ao Senhor. Não, eu sou a minoria, mas com Deus eu faço parte de um povo que está se vivendo o propósito dele, as maravilhas dele. Eu não abro mão disso, mesmo sendo a minoria, mesmo sendo taxado, mesmo sendo abusado, mesmo sendo achincalhado, não importa. A minoria sou, mas não abro mão das maravilhas de Deus para minha vida, jamais. Eu e minha casa serviremos a Deus. Somos a minoria diante de todo o povo, mas não abrimos mão por sermos a minoria. Quem disse que você pode relaxar no seu serviço a Deus só porque você é o único no seu trabalho? Só porque você é o único na sua família? Só porque você é o único na sua escola? Só porque você é o único no seu bairro? Deus te chama para fazer diferença sendo a minoria. E essa disposição de liderar que Josué termina, que me chama muita atenção. Você vê que ele está dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que precisar de nós, minha família vai dar continuidade nessa grande obra que o Senhor está fazendo. E graças ao Senhor que Deus sustentou esse povo, porque Jesus não viria, não proveria salvação para cada um de nós. Deus está contando com a sua família, para que esse progresso da obra de Deus na igreja e nesta igreja continue a todo vapor, porque Deus vai usar você e a sua fidelidade. O que é necessário servir a Deus, para nós servirmos a Deus? O que é necessário para que eu sirva ao Senhor de forma verdadeira? Eu preciso conhecê-lo. Se eu não conhecer a Deus, eu jamais vou conseguir servir, porque eu não sei nada da sua vontade, não sei nada do seu querer, eu não sei nada da sua autoridade sobre a minha vida. O quanto você conhece Deus vai determinar o quanto você vai servi-lo. O quanto você conhece Deus vai determinar o quanto vai ser praticamente a sua forma de servir nessa geração. E o que é mais necessário para me servir o Senhor? Eu preciso de santidade. Eu não posso estar com o meu coração dividido. Eu tenho que estar com o meu coração íntegro na presença de Deus, inteiro na presença de Deus, apesar de fraco. Mas não há outra escolha, não há outro caminho, só há um caminho, e esse caminho é o Senhor, e a sua graça e o seu poder. Não abre mão da graça e do poder de Deus por nada nessa vida, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer em você e através de você, em nome de Jesus.
Fica de pé e vamos orar. Os cristãos não falam mentira. Eles vão à igreja para cantá-las. Que Deus possa abençoar nosso coração. Estou dizendo nós, que eu e minha casa, nós queremos servir o Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. E que você e sua família, sendo a minoria ou não, se você é de uma família cristã ou de uma família não cristã, não importa. Você, a partir de você, de uma determinação pessoal e também de liderança na sua família, você vai servir o Senhor, vai fazer grande diferença em nome de Jesus. Continua. Se Deus fosse contar com a maioria, a obra de Deus nunca teria sido feita, porque não é a maioria que trabalha, não é a maioria que serve, não é a maioria que quer ser fiel. A maioria está aí vivendo uma vida completamente alheia ao propósito de Deus. São as minorias, e é você que Deus está chamando para fazer a grande diferença na sua cidade, na sua escola, na sua família, no seu trabalho, nessa igreja, em nome de Jesus. Santidade, conhecimento de Deus, experiência da graça, manifestação do poder. É hora de buscar a manifestação do poder na nossa vida, em nome de Jesus. Os prodígios de Deus estão esperando um clamor sedento da sua alma e do seu coração. A graça de Deus que nos impele, a graça de Deus que nos constrange, a graça de Deus que nos leva além, está aguardando a manifestação sobre a sua vida, quando você sedento clamar: Senhor, vem sobre mim com graça, porque eu quero continuar essa caminhada contigo. Pai, nos dá uma semana de vitória em nome de Jesus, nos dá uma semana de bênção em nome de Jesus, e que, ó Deus e Pai, por nós e por nossa igreja, essa caminhada, ó Deus e Pai, de conquista, essa caminhada da sua obra, prossiga avante, que não pare, ó Deus e Pai, que não seja paralisada pela nossa falta de conhecimento e pela nossa falta de santidade. Tem misericórdia de nós, vai quebrantando nossos corações, vai moldando a nossa vida como um vaso nas mãos do oleiro, e vai usando cada um de nós em nome de Jesus. Pai, eu oro por aqueles que aqui estão, ó Deus e Pai, caídos, por aqueles que aqui estão, ó Deus e Pai, cansados, por aqueles que aqui estão, ó Deus e Pai, mesmo derrotados. Oro para que a graça venha se manifestar sobre eles, em nome de Jesus. Oro por aqueles que estão aqui aguardando a manifestação desse poder maravilhoso do nosso Deus, o Deus que abriu o mar, o Deus que jogou as muralhas de Jericó por terra. Ó Deus, que esse poder se manifeste em nós e através de nós, hoje, em nome de Jesus, e sejamos nós conhecidos como um povo, ó Deus, movido pelo poder do Senhor. Ó Deus, levanta uma geração santa, levanta um povo, ó Deus, que te ama e que se apegue a ti, ó Deus, de todo o coração e de toda a alma, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto, te dê o shalom, te dê a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, meus amados irmãos, e com todos aqueles que amam sinceramente o Senhor Jesus, hoje e sempre. Diga amém bem forte comigo. Amém.